Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos, porém separados, para louvar ao Senhor. Você que tivesse todo mundo juntinho, né? Sentindo o calor humano, mas estamos na casa de Deus para louvar e bendizer o nome dele. Primeiramente, eu quero parabenizar aos músicos da nossa igreja e todos os músicos das diversas igrejas existentes no Brasil pelo Dia do Músico Batista, Dia do Ministro de Música Batista. E eu quero, de um modo especial, dar os parabéns aos nossos músicos e desejar que Deus possa estar abençoando tanto aqueles que tocam o instrumento quanto aqueles que cantam, e que Deus possa sempre acrescentar em suas vozes toda a capacitação para continuar louvando e bendizendo o nome dele. A todos, meus parabéns, e continue sendo bênçãos nas mãos do Senhor. Para a nossa meditação nessa noite, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Eu estarei lendo, os irmãos poderão estar acompanhando suas Bíblias, assentados como estão. Marcos capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Assim nos diz a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Coragem é algo que, no momento que vamos decidir uma mudança brusca na nossa vida, precisamos ter. Eu posso imaginar aqueles homens no momento do convite de Jesus. E quando pensamos em coragem, é aquela atitude que define, às vezes, a nossa vida, que define a solução de um problema, que define uma vitória numa batalha. Foi assim, em uma das guerras do Brasil, sob o comando de Duque de Caxias, quando ele viu que o exército brasileiro estava perdendo, ele chamou o corneteiro e mandou tocar o toque de recuar. E o corneteiro, então, apavorado, tocou o toque de avançar. E o exército todo movido de coragem, porque a ordem ouvida pela corneta era avançar, avançaram contra os inimigos, e aquele dia foi um dia de vitória para o exército brasileiro naquela época. Coragem. Quando somos revestidos de coragem, decidimos. Quando somos envolvidos pelo medo, recuamos, nos retraímos e às vezes perdemos oportunidades de vencer as nossas dificuldades em nossas vidas. Foi assim com aqueles homens junto ao mar da Galileia, quando Jesus os chama para segui-lo, e com uma proposta totalmente diferenciada da sua rotina diária.
do seu costume de viver, uma proposta que ia tirá-los da sua zona de conforto e levá-los a caminhar sobre uma perspectiva de ser vencedor dentro de um ambiente de obediência e cuidado do Mestre. Vinde após mim, e eu vos farei homens diferentes. Eu vos farei com vocês aquilo que ninguém imagina. Em vez de peixe, vocês vão ser aqueles que vão fazer diferença na vida das pessoas que estão perdidas nesse mundo. Essa foi a proposta de Jesus para aqueles homens. E eu convido os irmãos a meditarem no tema: seguir a Jesus, um ato de coragem. Quantos corajosos nós temos aqui hoje? Deixamos a nossa maneira de viver para viver a maneira de Jesus. Deixamos as nossas perspectivas para viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. E o texto ele apresenta exatamente esse momento. João Batista termina o seu ministério. Jesus então inicia o seu ministério trazendo um convite especial. Queria mudar a situação daquela comunidade, daquela civilização existente naquela época e que projetou para os dias de hoje mudanças em nossas vidas como servo e seguidor de Jesus. Naquele tempo talvez significasse para aqueles homens um momento de fazer uma introspecção nacionalista, pois aguardavam um Messias libertador do povo de Israel. Talvez em primeiro momento aquele convite era para juntar-se às forças nacionalistas de Israel para tomar o poder de Roma e ser novamente uma nação livre, pois havia esse pensamento no coração daqueles homens, na esperança de quando o Messias viesse, aquele Messias libertador que ia tomar o poder e devolver a nacionalidade, a liberdade tão sonhada de Israel. Aquele convite também significa mudar de vida para aqueles homens, uma vida em que sua rotina era lançar-se ao mar para buscar o sustento. É totalmente mudada através do convite de Jesus. Em vez de lançar-se ao mar para buscar o peixe, iriam ser lançados diante do mundo para pescar homens que estavam perdidos em seus pecados. E hoje, século 21, seguir a Jesus significa mudança de vida também. Assim como foi mudança de vida para aqueles homens, hoje, seguir a Jesus significa mudança de vida. E que é um ato de coragem maior do que deixar uma vida velha para viver uma vida nova, uma vida direcionada por Deus e por Jesus. Significa também mudança de atitude e de comportamento. Antes de Jesus pensávamos de uma forma, olhávamos o mundo de uma maneira totalmente diferente que nós olhamos com Jesus. Antes de Jesus, o nosso amor era limitado àquilo que nos faz bem. O nosso amor era limitado àqueles que estão próximos de nós, aqueles a quem convive conosco, aqueles com quem nós temos afinidade. Essa era a nossa vida antes de Jesus. Nós amávamos aqueles que nos amávamos, mas depois que Cristo entra na nossa vida e fez aquele convite maravilhoso: vinde após mim, eu vou mudar a sua vida, eu vou tirar você dessa realidade medíocre de um amor limitado, e você vai ter um amor abrangente. O nosso amor então passou a alcançar toda a humanidade. O nosso coração dói quando um pecador parte dessa vida sem Jesus. A nossa vida foi mudada e impactada com esse convite do Senhor. Quando aceitamos esse convite dele,
o nosso amor agora é incondicional pelo pecador. Aquele que nos ofende, nós amamos. Aquele que nos incomoda dias e dias, nós amamos, intercedemos por ele, porque isso foi o que o Senhor nos ensinou. Amar aqueles que amam vocês é muito fácil. E eu digo, amai aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos, orai por eles. Esse foi o ensino de Jesus, e quando nós recebemos esse convite e decidimos seguir a Jesus num ato de coragem, a nossa vida foi mudada, nossas atitudes foram mudadas, o nosso comportamento diante do mundo também sofreu mudanças. Antes vivíamos a vida de maneira comum, antes vivíamos uma vida em que se deixava viver, como diz um poeta pop, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito triste deixar a vida te levar sem um propósito, sem um futuro a ser alcançado, e era dessa forma que nós vivíamos sem Jesus. E talvez seja dessa forma que você que está nos assistindo também vive hoje sem Jesus. A nossa vida, nosso comportamento mudou, passamos a ter um comportamento de Jesus, um comportamento em que diante do mundo é exemplo. Passamos a mostrar para o mundo uma vida totalmente diferenciada, uma vida que tem um propósito e um lugar no futuro garantido, como diz a palavra de Deus: aquele que crê em mim, de maneira alguma lançarei fora, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morre eternamente. Isso é vida eterna, isso é certeza de uma vida maravilhosa nesse mundo e no mundo vindouro. Esse convite de Jesus também significa hoje salvação eterna. Todo aquele que aceitar esse convite, como nós aqui aceitamos, temos vida eterna. Seguir a Jesus hoje é deixar uma vida de pecado e viver novamente uma experiência de vida verdadeira, uma vida diferenciada diante de Deus, uma vida com propósito e esperança de uma eternidade garantida, salvação. Isso significa segurança eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos convida nessa noite a seguir após ele é o caminho que devemos seguir. Ele é a verdade. Notemos, o texto diz que ele é a verdade, ele não é a expressão da verdade, ele é a verdade em pessoa e é a vida, aquele que pode nos garantir vida eterna, conforme está escrito em João 14:6. Seguir a Jesus hoje, querida igreja, hoje, queridos irmãos e amigos que nos ouvem, significa mudança em nossa rotina. Não tem como seguir a Jesus, aceitar o convite de Jesus e viver a mesma rotina diária, a mesma vida, a mesma forma de pensar. Significa que a nossa rotina será mudada por completa. O verso 16 diz: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Aqueles homens eram pescadores. Agora já não seriam mais. Agora não seriam mais pescadores, pois estariam sempre caminhando com o seu mestre. A nossa vida muda quando aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, porque nós não vivemos mais uma vida de pecado, nós não seguimos mais o curso desse mundo, não seguimos mais a orientação do pecado em nossas vidas, não seguimos mais a inclinação carnal que nós somos submetidos a todo momento de viver, mas seguimos o caminho do nosso novo mestre Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, vem por mim. Ele diz: eu sou a porta, se você entrar por mim, será salvo,
você entrará e sairá e achará pastagem. Jesus muda por completo a nossa forma de caminhar nesse mundo. Receberam também uma variação de profissão, não mais pescariam peixes, e sim homens ou almas. Em outras palavras, aquela proposta fez com que eles deixassem o ofício de infância e se lançassem na busca pela salvação daqueles homens que estavam perdidos. Jesus fala: eu vos farei pescadores de homem. Vocês continuarão com a sua mesma raiz de pescar, mas vão pescar almas, e almas valiosas para o Senhor. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Homens que andam distante do Pai, homens que andam distante dos propósitos de Deus. Seguir a Jesus hoje, para nós, também nos leva a uma vida de mudanças, Se nós hoje decidimos seguir a Jesus, a nossa vida é mudada. Não tem como nós definirmos uma aceitação ao convite do Senhor e continuarmos com a mesma vida de antes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios 5, verso 17, ele diz: assim, pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Seguir a Jesus hoje provoca mudanças grandiosas nas nossas vidas. Nos tornamos novas criaturas. Nosso modo de pensar é transformado por Jesus. Nossos pensamentos não serão mais os pensamentos comuns, mas os pensamentos direcionados por Deus. Pensamento direcionado em que nós veremos o bem-estar do nosso próximo, a busca pela satisfação alheia, pela salvação daqueles que estão perdidos. Nossos pensamentos serão voltados à salvação do mundo, à libertação do homem pecador. Nossos pensamentos não serão mais pensamentos carnais. Não vivemos mais para este mundo, mas para o Senhor. O convite do Senhor nessa noite para nossas vidas nos leva a uma mudança, principalmente em nossos pensamentos, porque passamos a pensar com a mente de Cristo. A mente de Cristo. Passamos a ver o mundo com o olhar de Cristo. Passamos a sofrer pelo mundo, assim como Cristo sofreu por nós. Em nossas atitudes, seguir a Jesus hoje provoca mudança em nossas atitudes. Nossas ações e nossos relacionamentos serão transformados e restaurados por Jesus. Serão relacionamentos duradouros, relacionamentos totalmente satisfatórios, relacionamentos que levarão com o propósito de direcionar vidas na presença do Senhor, a começar pela nossa própria vida. Vamos nos preocupar com aqueles que nós amamos e com aqueles que ainda descobriremos que amamos. As nossas atitudes são mudadas, a nossa vida é mudada. Não mais incerteza, não mais dúvida, não mais culpa. O mundo não pode dizer você é pecador, o mundo não pode dizer você está perdido, o mundo não pode dizer você está longe de Deus, porque Jesus Cristo nos aproxima do Pai, nos leva junto ao Pai e faz com que vivemos uma comunhão perfeita com Ele, uma comunhão verdadeira, uma comunhão contínua com o Pai. Não haverá mais a culpa, não haverá incerteza, nem a dúvida sobre nossas vidas, porque isso Jesus tira e fala: não te pertence mais. Isso é um fardo pesado para você. Eu quero aliviar isso de você. A nossa vida é mudada, porque Jesus Cristo transforma a nossa forma de viver. Não haverá mais a presença dessas coisas em nosso viver, mas uma vida liberta por completo.
uma vida liberta por completo. Aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora, disse Jesus. Quando nós aceitamos o convite de Jesus, somos abraçados por Ele, somos envolvidos por Ele, e ninguém tira a nossa vida da mão dele. Podem tirar a nossa vida física, mas a nossa alma está garantida com o Senhor, porque Ele nos garante vida eterna. Não lançarei fora. Jesus não abre mão daquele que aceita o convite. Ele não abre mão de nenhum dos seus discípulos, nem daquele que o traiu, pois convivia com ele como convivia com os outros demais. Jesus não abre mão daqueles que vão a Ele. Ele acolhe e guarda e cuida e salva. Aquele que crê em mim, de maneira alguma morrerá. Seguir a Jesus hoje é ter garantia de vida eterna, é ter garantia de que um futuro verdadeiro nos aguarda na presença de Deus, o nosso Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Jesus Cristo, falando com Nicodemos, ele esclarece a Nicodemos: Nicodemos, Deus amou você, e se você crê em mim, você tem a vida eterna. Ele fala ao nosso coração nessa noite: se você crer em mim, se você aceitar o meu convite, você tem vida eterna. Ter vida eterna significa uma vida sem medo, uma vida sem limite, uma vida guiada por Deus, uma vida que, quando chegar na hora da morte, não partiremos sozinhos. O Senhor nos toma nos braços e nos leva à eternidade diante do Pai, e nos dará o céu por recompensa. Aquele que caminha sem Jesus, quando chega no final da sua vida, ele parte dessa terra sozinho e vai se encontrar com um juiz supremo, onde será julgado e condenado segundo as suas obras. Podemos imaginar o terror que é comparecer diante de um juiz terreno sem um advogado para nos defender. E como será? Você já imaginou como será você comparecer diante do juiz eterno, que vai definir o seu futuro eterno, sem um advogado para te defender? Aquele que rejeita o convite de Jesus tem essa perspectiva de medo, de terror em sua vida atual e na vida eterna. Mas aquele que aceita o convite de Jesus, que vive na presença do Senhor, que segue a Jesus como Senhor da sua vida, ele não comparece sozinho diante do tribunal de Deus. O Senhor Jesus o leva até lá e fala: Pai, esse é meu filho, esse é justificado pelo meu sangue, esse aceitou o meu convite. Se você deseja ter segurança eterna na sua vida, aceite esse convite de Jesus para você nessa noite. Diga ao Senhor Jesus: eu quero seguir a você, eu quero seguir a Ti, porque eu tenho coragem para caminhar contigo por onde quer que Tu andares. Seguir a Jesus, queridos, significa tomar atitude de obediência. O texto que lemos nos diz no verso 18 e 20: e deixando logo as suas redes, o seguiram. Verso 18, não teve nada que os prendesse ali naquele barco, não teve nada que os prendesse naquela localidade. Eles deixam tudo e seguem a Jesus. Verso 20, e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Aqueles homens não pensaram duas vezes. Aqueles homens olharam para o Senhor Jesus Cristo e viram que aquela proposta era séria, viram que aquele convite era arrebatador,
viram que aquele convite inspirava a salvação, e ele então o segue, deixando sua vida antiga e caminho em direção a uma vida nova, uma vida nova. Engraçado que mesmo sem saber o que esperava eles seguiram felizes na presença do Senhor, e deixando a rede, o seguiram. Eles não questionaram, e sim seguiram Jesus. Uma vida de obediência nos leva a ouvir aquilo que Deus fala no nosso coração e obedecer. A obediência era a marca de Deus para a humanidade. Quando ele fala, não come desse fruto, e o homem comeu do fruto, desobedeceu e pagou o preço pela desobediência. Nós pagamos o preço pela desobediência daquele homem que comeu naquela época. Herdamos dele do pecado, e o Senhor Jesus Cristo nessa noite faz o convite que tira essa culpa das nossas vidas. Assim como tirou da minha vida, Ele quer tirar da sua vida também. Não temos mais aquele pecado nos incomodando, porque Ele nos perdoou. Uma vida de obediência é a marca de Deus para o homem. Ele busca nesse tempo atual que nós sejamos pessoas decididas a obedecê-lo em tudo. E aqueles homens deixaram e seguiram Jesus. Quando se obedece, não se questiona, mas obedece, caminha, segue-me. E eles deixaram e seguiram. Se obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus falando aos discípulos em João 14, verso 21, se você me seguir, você demonstra que me ama, você demonstra que deseja caminhar comigo, você demonstra desfrutar de tudo aquilo que eu vou proporcionar para a sua vida, e mais, o meu Pai vai te amar, você será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus nunca nos deixa só quando aceitamos o convite de salvação. Ele permanece conosco. Foi isso que ele disse aos discípulos: eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Jesus caminha conosco e quer caminhar com você a partir dessa noite. Quer que você caminhe uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova trajetória de vida na presença dele. Obedecer a Jesus hoje significa, em muitos casos, abrir mão da família. Aqueles homens abriram mão da família e seguiram a Jesus. Eu não trabalho mais com você, meu pai, estou seguindo a Jesus. Foi o que eles fizeram, deixaram o conforto da família e seguiram a Jesus. Seguir a Jesus, em muitos casos, significa abrir mão da família. Eu deixei minha família no Rio de Janeiro, deixei minha casa no Rio de Janeiro, e hoje estou aqui em Minas Gerais, falando aos corações dos irmãos. Se eu não obedecesse a Jesus, eu não estaria aqui. Se não obedecesse, se não estivesse disposto a obedecer, não estaria falando aos corações dos irmãos nessa noite. Seguir a Jesus, em muitos casos, significa deixar a família para cumprir a caminhada com o Senhor, para viver na presença do Senhor. Aqueles homens deixaram seus afazeres e seguiram Jesus. E nós? O que deixaremos hoje para seguir Jesus? E você que está nos ouvindo, o que você pode deixar hoje para seguir a Jesus, para mudar a sua vida totalmente? Talvez o orgulho. O orgulho é algo que nos afasta do convite de Jesus, porque esse sentimento nos faz sentir superior,
nos faz sentir que nós somos, que nós podemos, que nós resolvemos. O orgulho muitas das vezes nos envolve em nossa vida de pecado, porque não abrimos mão dele. Talvez nessa noite você precise abrir mão do seu orgulho para caminhar com Jesus. Abrir mão da sua religiosidade. Como a religião tem afastado as pessoas de Jesus. Jesus faz uma proposta de vitória, uma proposta em que vai mudar a vida, mas a religião dos meus pais não permitem. Eu não quero abandonar a religião dos meus pais. Jesus Cristo te convida a segui-lo, independentemente da religião que você foi criado. É uma proposta nova e totalmente inovadora para a sua vida. É uma redundância, mas é uma proposta nova e renovadora para a sua vida. Talvez o apego de bens materiais, aquilo que nós temos e não queremos abrir mão, aquilo que nos prende a esse mundo, e é muito difícil seguir a Jesus com apego a esse mundo. A proposta de Jesus é totalmente diferenciada, porque Ele tira nossas vidas desse mundo. Ele nos promete uma garantia eterna no céu. E Jesus fala que os bens materiais nos prendem a esse mundo, nos prende a essa vida e nos faz depender dele. Conheço uma pessoa que conquistou muito dinheiro, fazendas, empresas, e hoje não pode desfrutar do seu dinheiro, porque não tem mais saúde para isso. E o dinheiro não conseguiu comprar a saúde que ele perdeu. E Jesus, o convite dele é inovador, porque ele tira o nosso coração desse mundo e nos projeta para o céu. Como o apóstolo Paulo disse, a nossa esperança está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. A palavra odiar aqui significa apegar-se, não abrir mão. É isso. Se você consegue abrir mão da sua vida, abrir mão daquilo que te prende a esse mundo, você guarda-la para a vida eterna. Mas se você continuar amando essa vida, você vai acabar perdendo a sua vida. Você será lançado no inferno porque ficou preso a essa vida. Quando Jesus hoje faz um convite de transformação de vida, de mudança de atitude, mudança de pensamento, e te convida a segui-lo. Vinde após mim. Ele está falando aos nossos corações, assim como fala ao seu coração que está nos ouvindo através da mídia social. O convite de Jesus é transformador, porque nos tira desse mundo e nos projeta a presença de Deus no céu. Ali estaremos seguros, ali teremos toda a riqueza que Ele nos dá. O livro de Apocalipse diz que as ruas são de ouro, os rios são de cristais, e há uma planta maravilhosa de um lado do rio que estende-se para outra banda, a árvore da vida, e que diz o livro, serve de cura para as nações. Tudo isso nós teremos ali. Tudo isso, a proposta de Jesus nessa noite nos leva a crer e vivê-la aqui nesse mundo. Por isso o convite de Jesus nos tira desse mundo, nos tira dessa vida, e nós precisamos abrir mão daquilo que nos prende a esse mundo. Precisamos ser livres para caminhar com Cristo em liberdade de vida. Concluindo, nessa noite o Senhor está fazendo a você, meu irmão, a você, meu amigo, o mesmo convite que fez aqueles homens lá no mar da Galileia.
mesmo convite em que nós lemos no texto sagrado: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim e eu vos farei viver uma vida verdadeira e plena. Essa é a tradução que eu dou para esse convite maravilhoso. Vinde a mim que eu vos farei viver uma vida verdadeira e plena diante desse mundo e com a certeza de um viver eterno na presença de Deus, onde não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais morte, e o próprio Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Isso é vida plena, isso é certeza de salvação, e hoje Ele nos dá esse convite. E o que nós faremos? E o que você fará com esse convite nessa noite? Ainda vai se prender a essa vida? Ainda vai viver na certeza de que você decide a sua vida? Você, meu amigo visitante, o convite do Senhor, se aceita, irá mudar totalmente a sua vida e fazer de você filho de Deus, conforme Ele afirma em sua palavra: mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é, não mais filhos desse mundo, não mais presos a essa vida, não mais abandonados no pecado, mas guardados e protegidos na presença de Deus. E você, meu irmão, esse convite irá levá-lo à seara do Senhor, a seara que está pronta para a colheita. E Ele nos convida a levantar os nossos olhos e olhar para a seara. Quando Ele convida aqueles homens, eles levam a eles a andar pelo mundo, para libertar aqueles que estão perdidos em seus pecados. Hoje o mundo está pronto para ser salvo. E o que nós, servos de Jesus, temos feito para libertar essas pessoas dos seus pecados? O convite dele nos leva a olhar os campos que já estão brancos para a colheita. E o que nós faremos? Aqueles que ainda não têm um encontro com Jesus, que não o receberam como Senhor das suas vidas, podem dizer sim, podem seguir a Jesus, pode expressar o seu desejo de ser feito filho de Deus e ter a salvação eterna. E nós que já somos salvos, precisamos nos lançar na obra do Senhor, para expandir esse reino, fazê-lo crescer, de maneira que o Senhor Jesus volte para nos levar para o céu de glória, onde estaremos totalmente livres das influências desse mundo. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos a cada dia nos aplicar em nossa caminhada com Jesus. Assim como aqueles homens aceitaram o convite, possamos aceitar esse convite também, para ter as nossas vidas mudadas pelo Senhor Jesus. E é um convite que Ele faz hoje a todos nós: vinde após mim. Aos crentes em Jesus ainda há um campo para trabalhar. Vinde após mim. Há uma seara para ceifar. E aqueles que ainda não têm Jesus, vinde após mim, porque a tua vida precisa ser transformada, e eu faço isso através do meu sacrifício na cruz, o sangue que derramei por você. Resta você apenas aceitar o convite. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Eu não sei como está a vida dos irmãos, como os irmãos têm se esforçado para trabalhar na obra do Senhor, mas o conselho que o pastor dá: sempre se pode fazer mais um pouquinho. O apóstolo Paulo diz que se nós aceitarmos que já fizemos tudo, somos os mais miseráveis dos homens. Então sempre pode fazer um pouquinho mais, e Jesus está chamando: vinde à seara. Você, meu amigo, que ainda não encontrou-se com Jesus, Ele nessa noite te convida a segui-lo, independentemente daquilo que você tem. Ele deseja salvar a
sua vida do pecado. Ele deseja te dar a salvação eterna. Ele deseja mudar a sua história nesse mundo. Basta você, enquanto nós oramos, falar: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador pessoal. Venha mudar a minha vida. Senhor Deus, na sua presença, Senhor Deus, eu quero colocar cada servo teu aqui presente, Pai. Senhor, que a tua palavra lida nessa noite, explicada aos nossos corações, possa, Senhor Deus, nos levar a uma vida mais aplicada na sua presença, Pai, de maneira que o teu reino possa crescer, Pai. Que a tua palavra possa ter impactado, Senhor Deus, as nossas vidas nessa noite como os teus servos. E aqueles, Pai, que estão nos ouvindo, que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, Pai, que ainda não foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, e que através dessa palavra, Senhor Deus, sentirem em seu coração o desejo de seguir a Jesus. Que tu possa, Pai, acolher esses corações nesse momento, Senhor. Que possa, Pai, transformar as suas vidas, Senhor Deus. Que possa, Pai, libertar essas vidas dos pecados, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, experimentar uma vida nova na sua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua palavra fala aos nossos corações e nos ensina, Pai, a caminhar na sua presença. Continua, Pai, abençoando as nossas vidas. Continua, Pai, abençoando aqueles que nos ouvem. E que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa operar grandemente nas vidas que nos ouvem e nas nossas vidas aqui presentes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Já estamos chegando ao final da nossa reunião. Quero desejar aos irmãos uma semana de bênção, uma semana abençoadora, e aquele conselho antigo: seja bênção na vida de alguém. Abençoe aqueles que cruzarem o seu caminho, porque com certeza o Senhor estará os colocando diante de você. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé para nós orarmos, e estaremos nos despedindo após a oração. Vamos estar orando ao Senhor também por aqueles que vão viajar essa semana, que Deus possa levá-los em segurança e trazê-los também como tem feito em segurança. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Eterno, na sua presença louvamos o teu nome, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, porque tu tem falado aos nossos corações de maneira grandiosa, Pai. Te agradecemos, Pai, que tu tem nos acolhido, Senhor Deus, diante de ti, tem perdoado os nossos pecados, Senhor,